Joia. Então, página 22, volume 11, geradores elétricos. Nós vimos o conceito anteriormente, eu não vou voltar naquilo, porque a gente acaba perdendo um tempo de coisa que nós já vimos. Então, eu vou entrar na definição direta de gerador elétrico e depois nós vamos definir a equação de gerador elétrico e resolver algumas atividades. Deixa eu voltar aqui, então. Então, a equação dos geradores reais. Os geradores são dispositivos que transformam outros tipos de energia química, por exemplo, de uma pilha, solar, mecânica, etc., em energia elétrica. Os geradores elétricos transformam energia solar, eólica, hídrica, elétrica em energia térmica, perdão, em energia elétrica. E ele deu como exemplo aqui as pilhas. As pilhas e baterias, por exemplo, convertem energia química em energia elétrica para alimentar os circuitos de brinquedos, calculadoras, celulares, etc. Lembrando que o potencial elétrico é definido como a quantidade de energia por carga, conclui-se que, como o gerador fornece energia para as cargas que o atravessam, ele promove um aumento no potencial, ou seja, ele promove uma DDP positiva, que é determinada a força eletromotriz. Então, a força eletromotriz é definida como a razão entre a energia elétrica total fornecida pelo gerador, que é esse E aqui, no numerador, e a carga elétrica que foi transferida do polo negativo para o polo positivo. Então, tem duas ilustrações em cima que estão representando uma bateria de automóvel e uma pilha. Então, lá, as baterias automotivas costumam fornecer força eletromotriz de 12 volts, enquanto pilhas fornecem uma força eletromotriz de 1,5 volts. Por que essa diferença? Porque existe uma necessidade na bateria do carro de fornecer mais energia por carga para fazer o carro pegar, para girar o motor de arranque do carro, para alimentar sistema de ar-condicionado, sistema de farol, buzina, limpador de vidro. Então, eu preciso fornecer mais energia por quantidade de carga. Eu tenho que ter uma diferença de... Eu tenho que fornecer uma diferença de potencial elevado, um potencial elétrico elevado, para suprir essa necessidade de carga. A pilha comum, uma voltagem de 1,5 volts, você pega aí duas pilhas comuns de 1,5 volts para alimentar um controle remoto de TV, ou um carrinho. Então, não tem essa necessidade de transferir tanta energia por quantidade de carga num controle remoto de televisão, por exemplo. Aí nós vamos aprender também como é que a gente associa esses geradores, tá? Para eu ter uma vida útil maior dessas pilhas. Então, o aumento de potencial nominal produzido pelo gerador é denominado força eletromotriz. A força eletromotriz é simbolizada pela letra grega epsilon, e sua unidade no sistema internacional é o volt. Por que volt? Porque é a razão entre a unidade de energia, que é joule, pela unidade de carga, que é o coulomb. Então, em situações do dia a dia, no entanto, podemos perceber que, após algum tempo de uso, as pilhas e baterias se aquecem, o que pode ser explicado pelo fato de que os geradores reais possuem uma resistência interna. Conforme a corrente I os atravessa, o material que os constitui oferece resistência R ao deslocamento de cargas e, como consequência, a uma queda de potencial determinada pela lei de Ohm. Essa queda de potencial está relacionada à energia dissipada, vai ser transformada em calor, tá? Então, todo gerador real possui uma resistência interna R, cuja unidade no sistema internacional é o Ohm. Então, o gerador real ele vai ser sempre representado da seguinte maneira.
Aqui é o que ele fornece, né? A força eletromotriz dele é o que vem gravado na pilha, na bateria, é o que vem gravado na placa. E como ele oferece uma resistência à passagem de corrente elétrica devido ao tipo de material que ele é constituído, eu vou ter uma resistência interna. Então, eu não consumo o que ele realmente fornece, porque parte dessa energia é perdida aqui. Então, a diferença de potencial que eu tenho nos polos negativo e positivo de uma bateria, ela está relacionada ao que ele fornece, que é a força eletromotriz, menos o que ele perde, que é a energia dissipada. Então, a representação, eu tenho uma representação esquemática de um gerador real, ele é uma associação de uma fonte de potencial com uma resistência interna. Em função da resistência interna, um gerador real não possibilita ao circuito toda a dBp que poderia. A tensão real fornecida pelo gerador, que é a tensão U, ao circuito, é igual à diferença entre a força eletromotriz epsilon e a diferença de potencial reduzida na resistência interna. Assim, a tensão útil é aquilo que ele realmente fornece para o receptor, aplicado por um gerador em seus terminais A e B, é dada por. É só seguir aqui, ó, para eu determinar a diferença de potencial entre A e B, seguindo o sentido da corrente, é o que ele realmente fornece, que é a força eletromotriz, menos o que ele perde. Tá? Então, a tensão fornecida por um gerador real é igual à força eletromotriz epsilon, que está aqui, ó, aplicada pela pilha, ou bateria, ou pelo gerador, menos a queda de potencial na resistência interna. O que representa essa queda de potencial? Essa queda de potencial representa essa resistência interna do gerador relacionada ao tipo de material que ele é constituído. Essa resistência interna vai transformar parte da energia que esse meu gerador fornece ao circuito em energia térmica. Então, sistematizando, nós vamos ter o seguinte: um gerador sempre vai possuir dois terminais, que é o polo negativo e o polo positivo. A função de um gerador é elevar o potencial elétrico, ou seja, esse potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, que está relacionado em atrair ou repelir cargas elétricas. Então, a função do gerador é melhorar essa realização de trabalho. Então, a função é elevar o potencial elétrico, fornecendo energia para as cargas que se movimentam em seu interior, do polo negativo para o polo positivo. Todo gerador possui duas constantes que independem do circuito ao qual está conectado. Uma constante é a força eletromotriz e a outra constante é a sua resistência interna. A força eletromotriz indica o aumento de potencial nominal do gerador. Ela vai indicar o tanto de energia por carga esse gerador está fornecendo ao circuito. O aumento de tensão real entre os terminais de um gerador é determinado pelo aumento de potencial nominal epsilon, menos a queda de potencial na sua resistência interna, o R. Com isso, a gente consegue determinar a curva característica de um gerador, que vai representar para a gente o potencial elétrico que ele está fornecendo em função da corrente que o atravessa. Então, a equação de um gerador real pode ser analisada como uma função afim. Por que função afim? Porque a corrente, que é a variável independente, ela tem expoente 1. Função afim é característica de função do primeiro grau. Então, observe, eu tenho dois valores fixos, que é a força eletromotriz e a resistência interna, e essa tensão U aqui, ela vai variar de acordo com o valor da resistência da corrente que circula por esse gerador. Então, a equação do gerador pode ser analisada como uma função afim, em que a tensão U disponível depende da corrente que passa por ele. Então, lá, ó.
A tensão U é função da corrente. Como essa corrente tem expoente 1, o gráfico dela é uma reta decrescente, devido a essa queda de potencial que eu tenho aqui, representada por esse sinal negativo. Então, desse modo, a força eletromotriz epsilon representa o coeficiente linear da reta, isto é, a posição na qual a reta intercepta a ordenada. Então, pensando em coordenadas cartesianas, esse ponto aqui sobre o eixo vertical é um ponto onde o valor de abscissa é zero, no caso a corrente é zero, e o valor da ordenada é a força eletromotriz do meu gerador. Então, esse ponto aqui ele vai existir quando o circuito está aberto. Para a corrente ser zero, eu não estou alimentando nada. Então, é quando eu pego a pilha, tiro a pilha do recipiente dela, certo? E não ligo essa pilha em nada. Então, naquela condição, a tensão U é igual à força eletromotriz da pilha. O termo menos R indica o coeficiente angular, ele vai determinar o grau de inclinação dessa reta, associado aí, ó, associado à inclinação da reta. Então, como eu tenho uma perda de potencial aqui, eu vou ter esse sinal negativo associado. Então, isso significa que, conforme eu vou aumentando a corrente que atravessa esse gerador, a energia útil que ele fornece vai diminuindo. Então, ó, a curva característica de um gerador real permite determinar várias informações, como a força eletromotriz, a corrente curto-circuito e a potência útil fornecida, etc. A potência útil é para uma corrente I qualquer. Observe que, como U está em função de I, quanto menor for a corrente aqui, maior é a potência que eu tenho transformada no meu gerador. Então, elas variam de maneira inversa, né? Maneira decrescente. Uma aumenta, a outra diminui proporcionalmente aqui devido a essa expressão. Esse ponto aqui, ó, sobre o eixo horizontal, ele vai representar a corrente de curto-circuito. O que seria isso? Pegar uma pilha e ligar o polo negativo direto no polo positivo por um fio que não ofereça resistência elétrica. Então, toda a energia vai ser dissipada na resistência interna desse gerador, dessa pilha, por exemplo. O que acontece quando eu ligo os polos positivo e negativo de uma pilha, criando um curto-circuito? A pilha aquece, porque toda a energia vai ser dissipada aqui, ó, na resistência interna dela. Vai ser transformada na resistência interna. Então, vamos ver isso. Olha lá, ó, tem um circuitinho. Esse circuitinho meu está representando um gerador aqui na esquerda, nesse ramo aqui, ó, força eletromotriz dele é a resistência interna, que vai ser ligado a um elemento de circuito qualquer. No caso, esse elemento de circuito foi representado por uma resistência R. Então, entre os terminais desse meu resistor, eu tenho os polos A e B associados aos polos da minha bateria. Então, a força eletromotriz corresponde à tensão aplicada pelo gerador em um circuito aberto. Então, quando o meu circuito está aberto, isso significa que não há passagem de corrente elétrica, logo, toda a diferença de potencial aqui que eu tenho entre os polos do meu gerador corresponde à força eletromotriz dele. Então, de acordo com o diagrama, quando o circuito está aberto, não há passagem de corrente elétrica, I é igual a zero. Então, se eu substituir I igual a zero na equação do gerador, aquele termo R vezes I vai ser nulo. Então, vou ter U igual a epsilon. Olha lá, e, consequentemente, a queda de potencial na resistência interna é nula. Se eu não tenho corrente passando aqui, como é que eu vou ter queda de potencial aqui em R? Não vai existir. Neste caso, a tensão disponível é igual à força eletromotriz. Agora, quando o gerador está em curto-circuito, é isso aqui, ó. Eu liguei os polos A e B do meu gerador através de um fio que não oferece resistência. Então, quando meu gerador está em curto-circuito, todo o potencial fornecido por ele, esse potencial aqui, ó, esse
enquanto força eletromotriz, é reduzida em sua própria resistência interna. Nesse caso, a queda de potencial no circuito U é igual a zero. Ou seja, se tudo isso que eu forneço aqui é consumido aqui, eu não vou ter diferença de potencial entre esses dois pontos, nesses dois polos A e B. Tá? Logo, por meio da equação dos geradores, pode-se determinar o valor dessa corrente de curto-circuito. Então, na equação do gerador, se eu substituir U por zero, eu resolvo a equação do primeiro grau aqui. Como eu quero a corrente, eu vou isolar essa corrente. Eu passo epsilon para o segundo membro, passo R dividindo. Então, a corrente de curto-circuito, ela é sempre obtida quando eu divido a força eletromotriz do meu gerador por sua resistência interna. Tá? Então, para fechar aqui a ilustração, quando um gerador é ligado em curto-circuito, toda a energia fornecida por ele é dissipada em sua própria resistência interna. O que vai acarretar isso? O aquecimento da pilha, por exemplo. Eu vou estar perdendo energia. Então, eu posso relacionar a tensão e a corrente e a resistência interna às potências do meu gerador elétrico. Porque eu vou ter potência para fazer funcionar, eu vou ter uma potência total, que é aquela que realmente ele forneceria ao circuito, e vou ter uma potência dissipada que está relacionada à resistência interna. Então, a potência elétrica associada à corrente que passa por um dispositivo, que no caso, que aumenta o potencial, como nos casos dos geradores, ou reduz, como nos casos dos resistores, é determinada pelo produto entre a diferença de potencial e a corrente. No caso de um gerador real, há três potências envolvidas. Eu tenho a potência total por ele produzida e está relacionada à força eletromotriz. A potência total está sempre relacionada àquele valor de força eletromotriz que é constante na bateria, na pilha, no gerador elétrico de uma usina, por exemplo. Eu tenho a potência dissipada devido à resistência interna. Então, quanto maior for essa resistência interna, maior será essa potência dissipada, ou seja, mais perda da forma de calor eu terei. E tem a potência útil, que é aquela parte que efetivamente é aproveitada pelo circuito. Essa potência útil, ela depende da diferença de potencial entre os polos do meu gerador e da corrente que o atravessa. Essa potência útil, ela vai ser calculada pela diferença entre as duas primeiras, que é o que ele realmente entregaria menos o que ele perde. Ou seja, a potência útil é a potência total menos a potência dissipada. Observe que as relações estão em cores diferentes, que nós vamos sair com uma equação para cada caso. Tá? Então, como nos dispositivos elétricos, a grandeza potência pode ser calculada por meio do produto da diferença de potencial pela intensidade da corrente que os atravessa, ou seja, I vezes U, é possível multiplicar por I todos os elementos que fazem parte da equação do gerador e obter as respectivas potências. Então, legal, né? Porque a gente sai direto aqui, com uma relação para cada caso. Então, o que é a equação do gerador? A equação do gerador, ela é determinada pela diferença de potencial em seus terminais, que é aquilo que ele realmente vai fornecer. Isso vai ser igual à força eletromotriz do gerador, menos a queda de potencial representado pelo produto da resistência interna e da corrente. Então, se eu multiplicar todos os termos dessa equação, todos os elementos por I, eu vou ter I vezes U aqui, que vai representar a minha potência útil. I vezes epsilon vai representar a minha potência total. E esse produto aqui dá RI quadrado, que vai representar a minha potência dissipada. Por que eu posso dizer isso? Porque na equação anterior, nós relacionamos que a potência útil, ela é a diferença da potência total, que seria aquilo que
o gerador poderia oferecer realmente se ele não tivesse resistência interna. Então, ó, U vezes I vezes U em vermelho aqui é a potência útil. I vezes epsilon em azul é a potência total. E RI quadrado é a potência dissipada. Beleza? Bom, essas relações permitem ainda estimar a potência de um gerador que é efetivamente utilizada por um circuito, representando a potência útil em função da corrente elétrica. Nós podemos tirar o seguinte, ó, a potência útil é a diferença entre a potência total e a potência dissipada. Quem que é a potência total? É a força eletromotriz vezes I, e a potência dissipada é a resistência interna vezes I quadrado. Então, eu tenho uma função de segundo grau aqui. Eu tenho uma função quadrática, onde essa função quadrática, ela tem a concavidade voltada para baixo, porque o termo ao quadrado está sendo multiplicado por um valor negativo, e ela vai ter 3 pontos representados no meu gráfico, associados às raízes, a 2 raízes, e ao vértice da minha parábola. Como essa parábola tem a concavidade para baixo, ela tem um ponto de máximo, que é o vértice dela. Então, observe que a potência útil é uma função quadrática, ou seja, a potência está em função da corrente. Com a concavidade para baixo, uma vez que o termo quadrático RI quadrado é negativo. Analisando a função, percebe-se ainda que os seus zeros, ou seja, raízes, ocorrem para duas correntes elétricas. Então, o que são os zeros de uma função do segundo grau? São os valores representados por suas raízes. Ou seja, quando eu pego a função igual a zero e calculo essa variável independente aqui, no caso, a minha corrente. Então, aplicando aqui essa igualdade, colocando a corrente em evidência, eu tenho a propriedade do produto nulo. Se I vezes epsilon menos RI é igual a zero, é porque I é zero, ou porque o termo que está aqui dentro do parênteses também é zero. Então, eu tenho duas condições para os zeros dessa função. Circuito aberto, correto? E curto-circuito. Eu vou ter esse epsilon, essa tensão U igual a zero. Aí, o que acontece? É uma parábola. Em parábola eu tenho simetria. Então, uma vez que a parábola obtida no gráfico da potência útil em relação à corrente elétrica no circuito é simétrica, pode-se concluir que a potência máxima ocorre para um valor de corrente correspondente à metade da corrente de curto-circuito. Certo? Então, a potência máxima que esse meu gerador vai fornecer vai estar relacionado à metade desse valor aqui, que é uma das raízes. Existe simetria tanto no lado esquerdo como no lado direito. Então, o valor mediano está relacionado ao ponto médio no meu eixo horizontal, que eu transferindo isso para a minha parábola, eu vou encontrar o maior valor no eixo Y, que corresponde à potência. Então, o vértice da minha parábola é o ponto de máximo, ele vai representar no eixo horizontal a metade da corrente de curto-circuito aqui, ó, e no eixo vertical a minha potência máxima. Então, essa potência máxima, ela vai estar sempre associada à potência útil relacionada à metade da corrente de curto-circuito. Para fechar rendimento, o rendimento ele vai representar para a gente a eficiência desse nosso gerador, tá? Então, devido à dissipação de energia na resistência interna, apenas parte da potência e, consequentemente, da energia elétrica produzida pelo gerador é efetivamente aproveitada pelo circuito. Assim, por meio de uma grandeza física denominada rendimento, que é representada por essa letra grega que é o eta, essa letra grega, essa letra representa o H no nosso dicionário, no nosso dicionário, tô louco, no nosso abecedário, tá?
pode-se calcular o percentual da potência total que é realmente utilizado. Então, esse rendimento ele vai representar para a gente o tanto de potência útil que esse meu gerador fornece em razão da potência total que ele realmente produz, tá? Então, lá, é a razão entre a potência útil e a potência total. A potência útil calculada é a corrente vezes a diferença de potencial nos terminais do meu gerador. A potência total é a mesma corrente vezes a força eletromotriz desse meu gerador. Como o I é comum, eu posso cortar. Logo, o rendimento do meu gerador, ele é a razão entre a DDP útil, né? O potencial que ele realmente fornece, dividido pela força eletromotriz do gerador. Então, como a potência útil é menor que a potência total, o rendimento sempre será um número compreendido entre 0 e 1. Em outras palavras, de toda a energia elétrica que o gerador produz, apenas uma parte, que é menor que 100%, é efetivamente disponibilizada para o circuito. Então, eu sempre vou ter perda devido a essa resistência interna. Então, eu não vou ter gerador ideal. O gerador ideal seria aquele gerador de rendimento 100%. Os nossos geradores serão sempre reais, tá? Rendimentos abaixo de 100%. Na condição de circuito elétrico, os rendimentos até que eles são razoáveis, eles chegam em torno de 85%. Motor a combustão, o rendimento que relaciona a potência útil pela potência total, né? A potência útil está associada ao que ele vai transformar em movimento, que o motor vai transformar em movimento, e a potência total está associada à energia do combustível. Num veículo, os rendimentos, no veículo a combustão, o rendimento é em torno de 25%. Aí você tem que pensar assim, cada 100 reais que você coloca de combustível, você utiliza apenas 25 reais para transformar esse combustível em movimento, para colocar o carro para andar. O resto é tudo dissipado no motor, resistência do ar, atrito pneu com solo, ruído. Então isso vai perdendo. Bom, vamos resolver o exercício aqui, é bem tranquilo, tá, pessoal? É um pouco teórico, mas é bem facinho. Eu distribuí aqui os exercícios de uma maneira que a gente não precisa ficar voltando slide. Primeiro exercício diz o seguinte, aliás, é um enunciado para todos. Então, o enunciado a seguir refere-se às questões de 1 a 8. Um gerador real, cuja força eletromotriz é de 12 volts, o epsilon dele, possui resistência interna de 3 ohms, é o R minúsculo, e é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 2 amperes. Com base nas informações, faça o que se pede. Primeira coisa, ele quer que a gente represente o gerador descrito por meio de um esquema típico dos manuais de física. Ou seja, para eu representar o meu gerador, eu tenho que ter sua resistência interna e sua força eletromotriz. Então, a representação do meu gerador é essa daqui, ó. A resistência, representada por esse dente de serra. Na minha força eletromotriz, eu sempre vou ter dois segmentos paralelos, um maior e um menor, o maior representando o polo positivo, o menor representando o polo negativo, tá? Ele quer, na letra B, que escreva a equação desse gerador. A equação do gerador, ela está relacionada à diferença de potencial nos seus terminais, e essa diferença de potencial, ela é representada pela diferença entre a força eletromotriz e o potencial que ele perde na sua resistência interna. Então, o meu U aqui, que é epsilon menos RI, ele vai ficar igual a 12 menos 3 vezes I. Esses valores são constantes no gerador, né? Nesse gerador em específico. Um gerador de 12,
com uma resistência interna de 3. Então, a equação dele é U igual a 12 menos 3I. Na letra C, usando a equação do item B, calcule a diferença de potencial entre seus terminais. Ou seja, eu quero saber agora a diferença de potencial quando eu tenho uma corrente percorrendo esse meu gerador e o que vai acontecer entre esses pontos extremos. Qual que será a diferença de potencial? Como ele tem resistência interna, não pode ser 12, tem que ser menor que 12, tá? Devido a essa resistência interna aqui. Então, para achar esse valor de U, basta trocar no lugar da corrente o valor de 2 amperes. Olha lá, ó. Então, eu tenho uma diferença de potencial de 6 volts. Isso aí significa que a eficiência dele é de 50%. Ele entrega 6, mas vem especificado 12. Então, ele tem um rendimento de 50%. No 2, ele quer a potência total, a potência dissipada e a potência útil. Bom, a potência total, ela é o produto da corrente que atravessa o gerador pela força eletromotriz dele. Ou seja, 2 vezes 12, ele tem uma potência total de 24 watts. A potência útil é o produto da corrente pela diferença de potencial nos terminais. 2 vezes 6, 12 watts. E a potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Vai dar 3 vezes 2 ao quadrado, também 12 watts. Olha lá, ó, 50% é a eficiência. O total dele é 24, mas ele fornece 12 por circuito e perde 12. Então, ele tem uma eficiência de 50%, um rendimento de 50%. 3. Admitindo que o gerador esteja acoplado a um resistor, olha lá, liguei os terminais do meu gerador a um resistorzinho agora, como indica a figura a seguir, calcule a resistência desse resistor para que as especificações inicialmente apresentadas sejam obedecidas. Quais que são as especificações inicialmente apresentadas? Que a força eletromotriz dele é de 12 volts, com uma resistência interna de 3 ohms, fazendo uma corrente de 2 amperes circular por ele. Então, quando essa corrente de 2 amperes passa pelo meu gerador, ela vai passar pelo meu resistor. Essa corrente de 2 amperes cria uma diferença de potencial nos polos do meu gerador de 6 volts. Foi o que nós calculamos na letra B, na letra C do exercício 1. E essa corrente de 2 amperes vai passar por esse meu resistor. Então, o que o meu gerador está fornecendo a esse meu resistor? Ele está fornecendo uma tensão de 6 volts e esse resistor está sendo percorrido por uma corrente de 2 amperes. Então, o valor dessa resistência R a gente tira pela primeira lei de Ohm. Olha lá, o gerador fornece uma DDP de 6 volts para o resistor, que é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Logo, eu tenho que, pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, o meu U é 6 e o meu I é 2, a resistência vale 3 ohms. Aí ele quer a potência dissipada no resistor R, porque ele consome energia, né? E ele quer que compare também o resultado com as potências calculadas na questão 2. Então, ó, a potência no resistor, ela vai ser essa resistência em função da corrente ao quadrado. Então, vai ser a resistência que nós calculamos 3 pela corrente que o atravessa de 2, 2 ao quadrado, 4, então eu tenho uma potência de 12 watts. O que significa isso? Esse valor é igual à potência útil fornecida pelo gerador. Então, tudo que o gerador fornece, esse resistor vai consumir. Certo? O que ele fornece não é o que ele possui de potência total, é o que ele está fornecendo. Por que ele fornece menos? Porque ele tem uma resistência interna. Tá? O 5 é tranquilo, é só de completar.
O mesmo circuito apresentado na questão 3 tem agora diversos pontos demarcados por letras, olha lá, ó, A, B, C, D, E. E sendo que em A existe uma representação que significa ligação na Terra, que é o fio Terra. Quando um ponto está ligado na Terra, por definição, esse ponto possui um potencial nulo. Então, tem aqui a representação do meu circuito, desse circuito aqui, ó, onde eu tenho os pontos representados pelas letras A, B, C, D e E, e o ponto A está sendo ligado à Terra. Eu repeti o circuito aqui no próximo slide, para a gente não ficar voltando, porque a gente analisa através dele aqui diretamente. As frases a seguir descrevem o que ocorre no circuito em termos de energia e potenciais elétricos medidos em volts. Complete as lacunas com uma das palavras que se encontram dentro dos parênteses ou com valores calculados com base nas informações apresentadas na figura. Então, ó, considerando que o ponto A esteja ligado na Terra, seu potencial é igual a zero. É por definição nulo. Seguindo o percurso da corrente elétrica, lá, ó, vai do menos para o mais, porque tem que aumentar o potencial elétrico, certo? Ao passar pelo gerador, qual que é a função dele? Aumentar esse potencial elétrico, cuja variação está representado pelo valor característico dele, é de 12 volts. Um gerador sempre fornece energia para o circuito. E assim o potencial no ponto B, ó, saindo de A, passando aqui pelas duas placas, pelo polo negativo e positivo, chegando em B, o potencial em B é 12 também. Só que depois que passa por B, tem uma resistência interna. Então, de B para C, devido à resistência interna, eu vou ter uma diminuição do potencial elétrico, porque parte da energia foi dissipada. Essa diminuição vai causar uma variação de menos 6 volts. Resistores consomem energia do circuito. E assim o potencial no ponto C é igual a 6 volts. Certo? Por que, que o potencial no ponto C é igual a 6 volts? Porque o gerador ele tem uma força eletromotriz de 12 e ele tem uma diminuição de potencial de 6 volts. Então, vai estar representado aqui esse 12 menos o que ele perde. Então, em C, eu vou ter um potencial de 6 volts. Isso aí está representado pela equação do gerador, né? 12 menos 3 vezes 2. Eu vou ter aqueles 6 volts que nós calculamos no item B do exercício 1. Então, ó, voltando aqui na figura, para a gente não perder a ideia, né? Não perder o raciocínio. Como entre os pontos C e D não há bipolos, ou seja, não tem nenhum elemento de circuito que vai consumir energia aqui, não há variação de potencial. Assim, os potenciais de C e D podem ser considerados iguais. De D para E, agora, ó, eu tenho um bipolo aqui, uma resistência R, que consome energia. Então, de D para E, devido ao resistor R, há uma diminuição do potencial elétrico, cuja variação nós calculamos é de menos 6 volts, certo? É o que ele consome. Como as resistências consomem energia do circuito, o potencial no ponto E é igual a zero. Por que deu zero agora? Porque na hora que chegou em C aqui era 6. De C para D não perde nada, não tem diferença de potencial. E o R consome 6. Então, tudo aquilo que o gerador forneceu, a resistência R consumiu. Então, assim, os potenciais... Aliás, desculpa. Letra E. Fechando o percurso, como entre os pontos E e A, aqui, ó, entre E e A, aqui, ó, não há bipolos, não há variação de potencial. Assim, os potenciais de E e de A podem ser considerados iguais. Fechando, pelo princípio da conservação de energia, pode-se concluir que a energia fornecida pelo gerador foi consumida pela resistência interna, né? Consumiu 6 aqui, e pela resistência R.
Lembra lá em função da potência? A potência fornecida, a potência total era 24. A resistência interna consome 12 e o resistor consome 12. Fecha o princípio da conservação de energia. Beleza? 6. Vamos fazer o seguinte, não vou resolver o 6 agora, não. Eu vou dar um intervalo, tá? Porque se eu resolver o 6, eu vou empolgar, vou resolver o 7, vou resolver o 8. Então, vou fazer um intervalinho agora. Eu só vou aqui anotar a presença ilustre de todos. O Guilherme está no tiro de guerra, né? Fiquei sabendo. Sacanagem. Só vou anotar a presença de vocês aqui. E depois a gente faz o seguinte. A gente volta às 10 horas. Aí eu resolvo o 678, que é facinho. E a gente já entra em receptor. Beleza? Tranquilão? Então, ó, pessoal, até daqui a pouquinho. Vou lá tomar um café e a gente já se fala. Um abraço para todo mundo.